Amém, povo de Deus. Como vocês estão? Todo mundo bem? Para a glória do nosso Deus maravilhoso. Amados, livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, diz assim a mensagem, amados. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixemos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Preste bem atenção. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e rogamos com paciência a carreira que nos está proposta. Olha só como Deus ele é magnífico. Deus ele diz assim para mim, ele diz para você, para nós que somos cristãos, servos e servas de Deus, e quem não é também. Ele fala assim, irmão, portanto, nós também, pois que estamos rodeados. Como assim, pastor? Em toda direção em nossa vida, nós vemos uma grande nuvem de testemunhas. Testemunhos de milagres, de cura, de libertação. Testemunho que mostra o poder de Deus e o que Ele é capaz de fazer pelos seus filhos. E muitas das vezes o amor e a esperança de muitos vão se esfriando ou até mesmo se acabando. Muitas das vezes das próprias pessoas que alcançaram milagres extraordinários vão se esquecendo da glória e da majestade de Deus. Amado, muitas das vezes a pessoa está tão perto de uma bênção, de um milagre, de uma mudança, e essa pessoa não alcança. Por que ela não alcança, pastor Hipólito? Porque quando ela está pertinho de alcançar, pertinho de abraçar o diabo, sabendo que a pessoa vai receber a vitória, ele planeja colocar o pecado para derrubar a pessoa. Eu vejo assim, rodeado de uma tão grande nuvem de testemunhas. E também atrás dessas nuvens tem o pecado. O pecado fica cercando as pessoas. As pessoas veem os milagres, vê o poder de Deus, mas também vê o que a vida que Satanás proporciona para ela. Muitas das vezes o diabo somente iludindo ela, dizendo que ela vai conseguir isso, conseguir aquilo, e a pessoa, no jeito mais fácil para ela, dá conseguir tudo o que ela quer. Mas não existe um jeito fácil, porque tem até um ditado que diz assim, tudo que vem fácil, vai fácil. Tudo que vem com muita facilidade, que nós alcançamos, da mesma forma que nós alcançamos com facilidade, ele também vai. Amados, no versículo 2, ele diz assim, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Preste bem atenção, amados. Olhando para Jesus, o autor e o que mais? O consumador da fé. O autor e o consumador do quê? Da fé. O qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Olha só. Jesus, ele suportou a dor, ele suportou a humilhação, a decepção. Aí você diz, pastor, por que a decepção? Porque as pessoas que crucificaram o Senhor Jesus Cristo, humanamente falando,
eram pessoas que eram para estar no lado dele. Eram pessoas que eram para estar lutando aquela batalha com ele. As mesmas pessoas que gritaram "Glorifica Jesus" são as mesmas pessoas que alcançavam milagres, bênçãos, mudanças. Às vezes, pastor Hipólito, tudo isso? Sim, tudo isso. Mas por que a pessoa, então, mandava crucificar Jesus? Porque, além dela, tinha outras pessoas que não gostavam de Jesus, que gritaram para isso. E elas, falando mal, muitas pessoas só puderam acreditar na mentira do que na verdade. Mesmo um milagre acontecendo na frente dela, mesmo o poder de Deus acontecendo, a pessoa estava com os olhos fechados. Olha só, versículo 3. Considerai, pois, aquele que suportou desde as contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraquecesse, desfalecendo em vós ânimo, ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco com filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, açoita qualquer que recebe por filho. Olha só, o Senhor Jesus Cristo, ele corrige. Deus, ele corrige os filhos que ama. Porque ele não quer ver seus filhos se perderem e caírem na mão de Satanás. Pelo contrário, o que Jesus deseja é nos ver felizes. O que ele quer é que você entenda. Irmão, preste bem atenção. A pessoa que anda com Jesus Cristo é uma pessoa que anda em paz. Mesmo com as lutas, com as dívidas, com as dificuldades que todos estão passando. Mas a alegria dela não está mais na terra. Não é o que está acontecendo na terra que é a alegria dela. A verdadeira alegria dessa pessoa, ela está na presença de Deus. Mas esse pastor, como é que eu vou estar na presença de Deus, pastor? Amado, quando você se dobra os joelhos, você se encontra na presença de Deus. Quando você inicia uma oração, você se encontra na presença de Deus. Porque ali, ele está ali ouvindo a sua voz, ouvindo o que você está contando. Amados, preste bem atenção que quando o nosso Deus, ele em versículo 5 diz assim: já vos esquecestes da exortação que algumas argumentam convosco com filhos meus, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. A correção de Deus é pesada. Lembro quando o povo desobedeceu, ele colocou ali a serpente abrasadora. Ali ele colocou também ali os sapos, os gafanhotos, a morte do primogênito, a água transformada em sangue. Tudo ali para demonstrar para as pessoas daquela época que Deus tem todo o poder e autoridade. Nós não temos, mas Ele tem. Ele pode fazer o impossível acontecer na nossa vida. Amado, muitas das vezes, olha só, porque o Senhor corrige o que ama e açoita aquele que recebe por filho. Muitas vezes a pessoa se revolta no coração dela. Muitas vezes a pessoa se cansa e ela diz para ela mesma, dentro do seu próprio coração: meu Deus,
Estou cansado, não suporto mais. Mas o pior cansaço que a pessoa não consegue suportar e ela começa a criticar é quando o cansaço é espiritual. Não é um cansaço carnal. É um cansaço que a pessoa alivia quando a pessoa está no monte, ela está em consagração, fortalecendo o espírito. Porque ela só consegue vencer se ela fortalecer o espírito. Amados, vou pedir para vocês, por favor, pegue um copo com água, que eu estou fazendo uma oração em nome de Jesus. Pai, te consagro a Ti esse copo com água. Eu consagro a Ti a cada família, cada pessoa, cada homem, cada mulher que necessita de um toque do Senhor. Meu Deus, eu não sei o que essa pessoa está passando ou enfrentando na vida dela, mas eu peço a Ti, Pai, que quando essa pessoa beber desta água, ela venha receber a cura, ela venha receber a quebra total da maldição, das pragas, das enfermidades. Pai, quando ela beber desta água, o câncer, o mioma, o cisto, as dores na coluna, dores nos rins, o coração que estava dilatando, meu Pai, o problema que estava atrapalhando essa pessoa caia por terra. Seja desapareça da vida dessa pessoa. Mas o Senhor entrega a vitória, pois eu abençoo em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe e que Deus te entregue a paz em nome de Jesus. Um grande abraço, que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.